minha mente queria, ele tinha que ser realmente como ele foi. Então, eu, eu comecei a dar aula. Salas vazias. Aterrorizante sala vazia, né? Porque você chega lá mais cedo, primeiro você chega meia hora mais cedo. Aí o seu coração já vai ficando desesperado porque você chegou muito cedo e o horário não passa e ninguém chega na sua aula. Aí dá o horário e ninguém chega. E dá o horário mais ainda ninguém chega. E aí você se sente, poxa, cara, ninguém quer fazer minha aula. Minha aula é tão ruim que ninguém quer fazer minha aula. Depois de algum tempo, chegava, né, uma pessoa, duas pessoas. Eu passei bastante tempo dando aula para uma pessoa e duas pessoas. Depois eu comecei a dar aula no prédio onde eu morava. E aí eu voltei para o Brasil. Aí depois eu comecei a dar aula em estúdio e aí já tinham outros professores, eu comecei a substituir professores e já tinham mais alunos. E aí eu já tinha formado uma turma de alunos, né, uma sanga lá nos Estados Unidos. E aí eu tive que voltar para o Brasil, na verdade, né? O meu marido quis voltar para o Brasil, meu companheiro amado. Eu não queria voltar para o Brasil, eu não estava pronta para voltar para o Brasil. E eu cheguei no Brasil e tive que começar tudo do zero. Porque ninguém me conhecia aqui, as pessoas me conheciam aqui como eu saí como administradora, então todas as ofertas de trabalho que eu tinha eram para trabalhar em banco, sistema financeiro, corporativo, enfim. E eu queria trabalhar com yoga, mas eu cheguei no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, com o meu companheiro, que é tudo que eu tenho, que é tudo que eu preciso, e com uma mala e só. E aí a gente começou enfim, eu comecei a bater de porta em porta, né? Na época não tinha Instagram. E falar que eu dava aula de yoga, oferecer se eu poderia substituir, sabe? Deixar meu número e tal. Recebi várias portas na cara. Não foi fácil. Eu tinha que pegar o único dinheiro que eu tinha para me deslocar até os estúdios e torcer que alguém viesse na minha aula para eu poder fazer alguma grana e poder voltar para casa depois, né? E foi algum tempo assim, no começo, a gente chegou em São Paulo e eu sem conhecer ninguém, sem nunca ter morado em São Paulo, até que uma pessoa muito linda me ajudou e falou: cara, eu vou falar pro estúdio que eu trabalho que eu quero que você substitua as minhas aulas. Essa pessoa foi a Lígia Lima. Eu tenho um estímulo muito grande porque ela me ajudou muito nesse começo. E aí eu comecei a substituir as aulas dela e depois de um tempo ela se mudou do Brasil e aí eu fiquei com os horários dela. E aí quando eu fiquei com os horários dela, eu comecei realmente de fato a dar muitas aulas. Eu comecei a trabalhar 7 dias por semana, de domingo a domingo. Eu dava aulas o dia inteiro e à noite. E nos finais de semana eu comecei a dar workshops. Eu aceitava todos os convites de festivais que apareciam. E aí eu descobri que o meu padrão de fazer incessante, a ansiedade, tudo isso começou a voltar. Porque eu simplesmente troquei de profissão. Mas o padrão continuou o mesmo. E cadê aquela Fernanda Serena? Né? Então o que eu quero dizer com isso é que não é a prática, né? Não é a profissão, mas é a prática que você tem que fazer, porque eu comecei a dar tanta aula que eu não tinha tempo de eu praticar. Eu passava meses sem colocar meu tapetinho, sem meditar, sem prestar atenção na minha respiração. Então, como que eu vou fazer contato com esse eu se todos os dias eu me distancio dele? Eu preciso criar uma relação com ele. Ele está sempre lá, mas eu preciso criar uma relação e essa relação é a prática. Por isso que é tão importante para o professor praticar. Mas eu sei que no início isso é difícil, porque a gente tem nossas contas para pagar e a gente está começando, ninguém conhece a gente muito bem, enfim. Então, o começo é assim mesmo para todo mundo.
Então é isso, eu trabalhava de domingo a domingo, né? E o padrão continuava. E aí eu decidi então que eu tinha que fazer um espaço para minha prática. Eu tinha que abrir mão de algumas aulas, isso foi bem difícil para mim, para eu fazer alguns espaços na minha vida para realmente caminhar com mais coerência, porque senão eu sou uma professora de yoga estressada, pedindo para as pessoas respirarem e fazerem coisas que eu não faço, né? Na minha vida, no sentido de respirar e de realmente viver o yoga. Então eu continuei aí algumas aulas e comecei a fazer espaço na minha agenda também para ser mais aluna, fazer aulas de outros professores e continuar fazendo curso. Então eu estipulei que todo ano eu ia fazer pelo menos um curso, eu ia estudar com alguém, algum curso de yoga ou de dança, qualquer coisa de autoconhecimento que me ajude a me fortalecer e a realmente a fazer mais contato ainda com esse eu que é a minha essência. E, enfim, eu comecei também a dar workshops, o curso de Yoga Dance começou lá em 2011 e eu comecei a, então, integrar tudo isso que eu estava vivendo e perceber que todos esses desafios e todos esses erros, né, entre aspas, me ajudaram a perceber que o que eu sempre busquei com o yoga foi transformar